A divisão Xbox está com tudo e bateu recordes no último trimestre do ano fiscal, gerando resultados incríveis no Game Pass para PC e também no Cloud Gaming, contrariando tudo que a indústria vem dizendo que tá dando errado. Quer saber todos os detalhes? Vem comigo que eu te conto. Salve senhores, salve senhoras, Leozeira na área, e pra quem acompanha os vídeos aqui sabe que toda vez que tem resultado trimestral do ano fiscal da Microsoft em si, né, da empresa Microsoft como um todo, a gente vem aqui para falar sobre esses números e eu vou tentar falar o mais simples possível, como sempre, para vocês não ficarem preocupados com nada do que será falado, né? Não vou falar tecniquez com ninguém, o negócio são números e pontos diretos. Olha só, para quem ainda não sabe, o ano fiscal de uma empresa, da Microsoft no caso, começa em julho do ano e termina em junho do próximo ano, ou seja, no meio do ano. Então, nós estamos falando do resultado fiscal Q3, terceiro trimestre, de 2024 a 2025, ou seja, ainda este ano vai ter o último resultado, o Q4, que é o último trimestre, para fechar o ano fiscal da Microsoft. E olha só, você não vai acreditar no que está acontecendo. A Microsoft soltou o balanço desse último trimestre, o famoso Q3 de 2025, e o resultado de tirar o fôlego. A empresa faturou nada menos do que 70,1 bilhões, que é um aumento de 13% em relação ao último ano fiscal, que é 2023-2024. Com um lucro líquido de 25,8 bilhões, que significa um 18% em comparação ao ano fiscal anterior. E olha só, esses números superaram as expectativas do pessoal lá de Wall Street, que são todos economistas e pessoas que vivem com relação à bolsa de valores. Vivem e respiram essas coisas todos os dias. E eles estavam comentando algo em torno de 68,4 bilhões, e erraram por mais ou menos aí uns 2 bilhões. Não é um número muito grande em comparação ao que eles palpitaram, mas mesmo assim a Microsoft superou as expectativas de Wall Street e conseguiu ter uma receita muito maior. Agora, quer saber o astro dessa questão toda financeira? É o Cloud, que teve uma receita de mais de 40 bilhões, que é um aumento de 20% em relação ao último ano fiscal. Mas se você quiser saber sobre o Xbox, e é óbvio que a gente está aqui para saber da divisão Xbox, olha só o que aconteceu com ele. Para quem está pensando que não, a Microsoft, a divisão Microsoft Gaming, que é que comanda o Xbox, vem melhorando e vem superando as expectativas ano após ano, com um crescimento que inclusive está sendo monitorado diretamente pelos próprios executivos, inclusive Phil Spencer. Neste momento, a pessoa que vem a público comentar sobre esses números é o Satya Nadella, que é o chefão da Microsoft, mas óbvio que a gente está de olho, porque a Microsoft Gaming, hoje que é a divisão de jogos, tem um impulsionamento muito importante dentro do complexo, do conglomerado Microsoft como um todo. Então vamos começar de baixo para cima. O que tem de, digamos assim, pior ou menor para o que tem de melhor. Olha só, as vendas de hardware caíram cerca de 6%. Isso significa que estão vendendo menos consoles. A gente sabe que existe uma dificuldade com relação ao hardware no geral, a console chegando em outras praças. A gente vê o que está acontecendo no mundo atualmente com relação a essa questão de estoque, mas não tem desculpa. A gente sabe que a Microsoft está ligada que os hardwares, os videogames, os consoles físicos vão ter cada vez menos adesão, até porque não tem muito mais como eles ampliarem esse mercado de venda de console para eles. O foco deles agora é operar em outras áreas também. Além de vender console, eles também vendem assinatura Game Pass para você poder jogar através do PC ou também dispositivos móveis com o Cloud Game, ou seja, você pode escolher onde jogar, os consoles vão continuar ali, mesmo a empresa sabendo que teve 6% e vem caindo, a cada trimestre vem caindo uma porcentagem, isso já está na expectativa da empresa e nada vai mudar o plano da empresa lançar um novo console daqui a algum tempo. Em contrapartida, a receita de jogos do Xbox aumentou em 5%, mostrando que realmente a chegada e o lançamento de mais jogos no seu catálogo do Game Pass ou então diretamente em outras plataformas tem gerado resultado sim, e em vez de estagnar ou diminuir, ter um prejuízo nessa venda de jogos, está tendo uma receita, um lucro maior, ou seja, 5% de aumento com relação ao último trimestre. Isso é muito positivo e muito disso tem a ver também com a venda dos jogos em plataformas como Switch, PlayStation e outras por aí. O Xbox também encerrou o terceiro trimestre, o Q3, como a principal distribuidora, publicadora
criadora de jogos tanto no Xbox quanto no PlayStation, com um recorde de vendas de Forza Horizon 5 e Indiana Jones dentro da Sony. Ou seja, a Sony continua bancando muito bem os jogos. Os jogadores de lá agora estão podendo jogar bacana, jogos legais, e o dinheiro que está vindo para a Microsoft, 70% dessas vendas está fundando novos jogos, está otimizando a produção de novos jogos, novos estúdios, mais qualidade, Game Pass e outras coisitas. Por aí, inclusive, próximo hardware também, que é muito top. Sem esquecer do portátil, né? Portátil. O Game Pass em si teve uma alta de 8%, é um número muito importante, sendo que a gente tem aí o último número oficial de assinantes de alguns anos atrás, inclusive, acho que na casa de 35 milhões mais ou menos. Esse é o último número, digamos, oficial que foi colocado. A gente sabe que já está muito mais que isso, mas quanto muito mais que isso está? Se eu fosse chutar, eu já arriscaria que já passamos de 40 milhões de assinantes dentro do Game Pass. Mas 8% é um número muito importante e o serviço continua crescendo cada vez mais. E cresceu 8% na assinatura Game Pass como um todo, a assinatura no PC, o Game Pass para PC, tem total culpa no cartório. Foram 45% de aumento perante o último resultado fiscal. 40, quase 50% de aumento só no PC Game Pass, ou seja, a galera do PC tá abraçando com honras o Game Pass, coisa que é muito bacana. E claro, o Cloud Game, que é o grande destaque deste relatório, teve uma métrica ali que foi divulgada muito importante: mais de 150 milhões de horas jogadas por jogadores, é a maior de todas as empresas que tem por aí e o recorde total da Microsoft até então. E isso, claro, que só vai aumentar porque o cloud é crescimento atrás de crescimento, mês após mês, ano após ano. Então a gente vai ver o cloud chegar muito mais longe, é o foco principal, a estratégia principal da Microsoft. Como sempre, o puxão de orelha que eu dou na Microsoft é que eles precisam continuar otimizando o cloud para que a performance e a qualidade estejam lá em cima, sem latência, e claro, no futuro traz o 4K, porque isso vai ser muito importante. Neste caso, a Microsoft está mostrando que sabe jogar em todas as frentes, da nuvem até o Game Pass, passando por parcerias com a PlayStation, Nintendo, e mesmo com o hardware em baixa, o Xbox está mais vivo do que nunca, com o Cloud Game e o Game Pass liderando a revolução dos jogos. E se você quiser pegar mais alguns detalhes do resultado da Microsoft que não tem ligação com o Xbox, a gente pode listar aqui 3 coisas bem bacanas. O Azure, a nuvem, são 2 pontos que estão crescendo muito bem. Dispositivos Windows e tablet Surface ou notebook Surface também tiveram ótimo crescimento de vendas. E o Microsoft 365, que controla hoje praticamente tudo dentro da Microsoft, desde os seus aplicativos até os seus serviços de grande escala para pessoas físicas e também grandes corporações, é que teve praticamente um dos maiores boosts ali com relação ao ano fiscal. Então a Microsoft em si está tendo ali, vocês viram, foram 70 bilhões de receita. Não significa que isso é lucro, a gente falou que ali parte, digamos, do lucro ficou em torno de uns 25 bilhões. Pensa que isso é só um trimestre. Se a gente somar um ano de Microsoft, provavelmente vai passar de 100 bilhões de lucro, ou seja, já pagou a Activision Blizzard praticamente. É óbvio que a gente tá brincando com relação a isso, mas pensa, a Activision Blizzard custou 70 bilhões, isso já tá diluído, a Microsoft já tinha esse dinheiro em caixa, já tá pago, mas é óbvio que os investidores da Microsoft, os grandes executivos, querem cada vez mais grana, querem ganhar mais terreno, querem ganhar mais espaço, proporcionar mais e melhor, serem a maior, engolir todo mundo, e isso você pode ter certeza que eles não vão parar de botar pra frente. E aí, o que você achou dessa informação? Você achou dos números? Tem alguma dúvida, crítica, sugestão? Já bota nos comentários que a gente vai trocando aquela ideia. Eu sou o Leozeira, vou ficando por aqui, logo mais tem mais vídeos. Beijo no coração de vocês. Fui!